Apocalipse 16. João nos relata o seguinte: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram e com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Muito bem, esse é o texto nosso desta noite. Ele retrata esta imagem que João vê, que é a 5ª cena, como nós já vimos há 2 semanas atrás, destas cenas que João vem descrevendo para nós, que narram todos os acontecimentos da história da humanidade, com um enfoque muito especial neste período entre a ressurreição de Cristo Jesus e a sua segunda vinda. Este período, que é um período
de conflito, é um período em que o evangelho está avançando pelo mundo, mas ao mesmo tempo o mundo, influenciado por Satanás, influenciado pelo pensamento anticristão, enfrenta a Deus atacando a igreja do Senhor. E então João pôde ver cenas que retratam este conflito de vários ângulos diferentes. Primeiramente, o Senhor fala às igrejas, mandando cartas às igrejas, e João pode ser o portador desta mensagem, fazendo com que ela seja escrita às igrejas da Ásia Menor, que representam as igrejas de todo o tempo. Depois, João vê o trono do Senhor, a sala de comando do universo, e desta sala, então, ele pôde contemplar a figura do Cordeiro, do Cristo ressuscitado, glorioso, e ele então toma um livro com 7 selos, o livro da história, o livro dos eventos da história, e ele então é o único que pode abri-los e desencadeá-los, e João vê o Senhor Jesus fazendo isso, e à medida que aqueles selos são abertos, a história se desenrola e acontece. E nesta cena especialmente, João vê este conflito entre aqueles que resistem a Cristo Jesus, e a igreja do Senhor sofrendo, a igreja do Senhor vencendo em meio a sofrimentos, a igreja do Senhor avançando, o evangelho sendo pregado, recebendo a resistência do mundo, mas ainda vitoriosa, porque Jesus a sustenta, Jesus a conforta e Jesus lhe dá esperança. Jesus sela o seu povo de tal maneira que o seu povo permanece firme até a morte, porque a sua vida, a sua alma e a sua fé está sustentada pelo Senhor do universo. Depois, na sequência, João vê o Senhor falando com o seu povo, o Senhor agindo na história através das trombetas, que ele pode contemplar novamente numa cena em que 7 trombetas são tocadas. Nesta cena em que João vê, João observa do ponto de vista de Deus, Deus disciplinando e ainda no meio da disciplina, dando oportunidade aos homens para que os homens se arrependam. Então Deus envia pragas, Deus envia anunciação da sua ira, através de morte, através de tormentos tais que são capazes de ceifar a vida de 1/3 daqueles que estão vivos no universo, vivos em determinado tempo, e isso é representado de forma prática na história, através das guerras, através das catástrofes, através das doenças, das enfermidades, das pestilências, como nós estamos presenciando nesse momento, manifestação do toque da trombeta de Deus, é juízo de Deus misturado com misericórdia. Por quê? Porque ainda não é com a totalidade dos seres humanos. Deus, ele toca a humanidade, tirando a vida de muitas pessoas, mas ainda fazendo isso de forma a alertar as pessoas, para que aqueles que sobrevivem a isso, eles se arrependam dos seus pecados, eles se humilhem diante de Deus e busquem a Deus. É ira misturada com misericórdia. Depois nós vimos a 4ª cena, que João nos mostra o conflito que existe desde o princípio entre o grande dragão, a terrível serpente que é Satanás, contra o povo de Deus, inicialmente tentando impedir o nascimento de Jesus, mas depois que Cristo nasce, o Senhor Jesus vence este inimigo, expulsa-o de diante do trono de Deus, onde ele fazia acusação contra o povo de Deus, e ele vencido, limitado na sua esfera de atuação, ele ainda resiste ao Senhor, atacando a igreja do Senhor Jesus, que peregrina sobre essa terra. E essa foi a 4ª cena que nós vimos que o Senhor Jesus sustenta essa igreja, a livra de todo o mal, mas essa igreja enfrenta a terrível resistência nesse mundo, e nós temos o retrato disso espalhado em 2000 anos de história, em que a igreja muitas vezes foi perseguida, em que os cristãos muitas vezes foram testados na sua fé, e em que muitas vezes perseguições violentas e sanguinárias foram imprimidas contra o povo de Deus, contra aqueles que temem ao Senhor. E esta então foi a 4ª cena. E aí, no capítulo 15, João nos leva de novo para olhar para a contemplação da história sobre uma nova ótica agora, e agora ele nos chama para um novo momento dentro dessas visões, dentro dessas imagens.
é a manifestação agora da ira completa de Deus sobre os homens. É a manifestação da ira não mais misturada com misericórdia. E é óbvio que João está relatando do ponto de vista agora daqueles que foram mortos em cada uma dessas manifestações do juízo de Deus, lá nos selos, lá nas trombetas, e agora aqui falando e retratando isso como as taças. Por quê? Porque cada um daqueles que, por negarem a Deus, por cada um daqueles por resistirem ao Senhor e serem impenitentes até o fim da vida, são disciplinados não apenas com a morte física, mas principalmente com o juízo do Senhor e com a morte eterna, com a sentença eterna contra as suas almas. Por causa desta rebelião deles contra o Senhor, agora João usa não apenas estas imagens que foram aqui já entregues de forma não com foco principal nas outras cenas, na cena do selo, na cena da trombeta, na cena do conflito. Agora ele vai usar isso para apontar para algo que há de acontecer ainda no final. É uma linha da história em que ele vai juntando fatos para no final mostrar de forma absoluta: Deus tem derramado a sua ira, sempre misturada com misericórdia, mas esta ira agora está se consolidando, está se tornando plena, e vai chegar um momento em que Deus derramará a sua ira de forma completa, de forma absoluta, de forma plena. E desta ira de Deus ninguém escapará, não haverá oportunidade para arrependimento, não haverá misericórdia, é apenas a manifestação da ira de Deus, para derramar sobre os homens o justo castigo por aquilo que eles fizeram. Então neste capítulo nós não vamos falar sobre uma oportunidade de arrependimento, que acontecerá em determinado tempo. A oportunidade de arrependimento é hoje. O momento em de nós buscarmos comunhão, paz com Deus é hoje. O momento de nós contarmos com o perdão e com a misericórdia do Senhor é hoje. O momento de nós entregarmos nossa vida completamente a Cristo é hoje. O momento de contarmos com o perdão e com a misericórdia de Cristo é hoje, porque quando essas coisas acontecerem, não haverá mais oportunidade. E então, este capítulo, e especialmente essa imagem que João está nos trazendo, é a imagem de quem não pode mais se arrepender, de quem não tem mais oportunidade, porque a ira de Deus se manifestou sobre eles. É a imagem de um tempo em que será consolidada a ira do Senhor, e nenhum homem poderá escapar, porque neste tempo, todos os que se rebelaram contra Deus, todos os que adoraram o anticristo, adoraram a besta, todos os que serviram a Satanás, todos que se rebelaram contra o Senhor, todos serão punidos, e todos terão suas vidas ceifadas, e o juízo de Deus será sem misericórdia sobre a vida destes. Por isso, esse é daqueles textos que nós tomamos conhecimento do que vai acontecer, mas clamamos hoje a Deus para que nós não estejamos participando disso. É daqueles textos que nós aprendemos sobre eles, mas nós pedimos ao Senhor que livre-nos de ver essas coisas acontecerem. Então eu te convido a, nesse espírito, com esse sentimento, olhar para esta passagem. E talvez hoje você esteja longe de Deus, talvez esteja caminhando com um coração frio, talvez você esteja desanimado na fé, talvez você nem conheça a Cristo, e por um acaso você chegou neste vídeo, chegou neste culto, mas eu quero dizer para você, agora é o momento de você ouvir, preste atenção no que o Senhor está anunciando para aqueles que não o temem, para aqueles que o rejeitam, e para aqueles que se rebelam contra Ele. Veja o que está guardado para eles, para que talvez isso produza em seu coração, no coração de cada um daqueles que estão ouvindo, este santo arrependimento, para que nós não vejamos essas coisas acontecendo em nossa vida. 7 flagelos, e eu vou citá-los aqui. Esses flagelos nos fazem muito lembrar com aquilo que aconteceu nas 10 pragas do Egito. Porque estes flagelos, muitos deles remetem a imagens do que aconteceu no Egito, quando Deus quis libertar o seu povo, e Faraó não quis deixar o povo sair. E por conta disso, Deus foi tocando em toda a vitalidade do povo egípcio, e foi tirando deles a paz, e foi imprimindo sofrimento sobre eles. O que João está vendo aqui é Deus fazendo isso agora, não mais apenas com uma nação como o Egito, para libertar os hebreus, mas é Deus fazendo isso com o mundo, por causa do que o mundo fez com a igreja do Senhor Jesus. Então preste atenção como os fatos se desenrolam. O primeiro flagelo, a primeira manifestação da ira do Senhor,
João vê novamente, vindo do santuário, uma grande voz, e esta voz dizia aos 7 anjos, e esta voz é a voz do Senhor, aquele que habita o santuário de Deus. Esta voz ordenou aos anjos que cumprem e obedecem o mandato do Senhor, disse que eles fossem e derramassem as 7 taças da cólera de Deus, ou seja, é Deus manifestando sua ira sobre a terra, e esses anjos vêm fazer isso. E então, o primeiro flagelo, o primeiro anjo sai e derrama a sua taça pela terra, e ela atinge a quem? Ela atinge aos homens, imprimindo neles dores. Esta marca vem sobre eles e lança sobre eles úlceras malignas e perniciosas, doença, enfermidade, machucado. É isso que esse texto diz a respeito deste primeiro flagelo. Quando nós olhamos lá nos selos, quando nós olhamos nas trombetas, nós vamos ver que Deus atingia primeiro a criação e depois os homens, mas aqui a manifestação da ira de Deus tem um alvo certo, e o alvo é o homem. Quem não temeu a Cristo, quem não seguiu a Cristo, quem não se entregou e não se rendeu a Jesus, antes se tornou insensível àquilo que Cristo ensinou, insensível ao que Cristo fez, resistiu à mensagem do Evangelho, mas entregou sua mente, entregou seus pensamentos, entregou sua filosofia de vida, sua vida e seu coração ao domínio da besta, do anticristo, do homem da iniquidade, de Satanás. Ou seja, esta manifestação da ira de Deus, de úlceras, pragas, doenças e morte sobre os homens, vem sobre aqueles, neste dia, lá no fim, vem sobre aqueles que nunca aceitaram a Cristo Jesus, mas aceitaram a cultura da besta, aceitaram a cultura anticristã, se deixaram governar, se deixaram mover pela cultura de um mundo sem Deus. E essas pessoas que adoraram a besta, essas pessoas que deram culto a Satanás, essas pessoas sofrerão terrivelmente com estas úlceras, com estas pestilências e com essas doenças. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus não. Pastor, mas e quando o povo de Deus enfrenta também doenças, mortandade, pestes, como hoje está acontecendo? Que nós temos visto pessoas crentes também sofrendo com o Covid. Como explicar isso? Bom, aí você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, verso 28, e você vai ler que todas as coisas que acontecem com uma pessoa temente a Deus, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto a doença, a enfermidade e a morte é uma sentença terrível para aqueles que nunca renderam sua vida a Cristo, porque significa um passaporte para o inferno. Em contrapartida, a enfermidade, a doença e a morte para o cristão é um passaporte para o céu, é uma vírgula na existência, é uma promoção para um estado em que nós teremos as nossas lágrimas enxutas do rosto, nós teremos o nosso corpo transformado, teremos uma vida gloriosa, seremos consolados pelo Pai numa alegria indizível. Então a morte para um ímpio é a manifestação da ira de Deus, porque antecipa o ingresso dessa pessoa no tormento eterno. E a morte para um cristão é uma promoção. Por isso que Paulo diz, para mim morrer é lucro. Ao longo da história, Deus tem trazido morte sobre a vida de muitos homens, e muitos que não temeram a Deus, que não entregaram seu coração a Cristo Jesus, para eles estas mortes foram esse terrível flagelo que inaugura o sofrimento eterno. Mas um dia Deus fará isso cair sobre toda a raça, de uma única vez, tirando a vida de todos. Porque não temeram a Deus, porque não aceitaram o seu Filho Jesus, porque não se renderam a Cristo, porque não valorizaram a oportunidade da graça. O segundo flagelo é apresentado aí no verso 3. E nesse segundo flagelo o mar é atacado. E veja, a ideia aqui é uma repetição daquilo que aconteceu lá no Nilo, na primeira praga no Egito, quando Moisés, da parte de Deus, impôs aquilo sobre o Egito. E agora o que acontece é que este flagelo, este anjo lança esse flagelo, esta taça da ira de Deus sobre o mar. E o que acontece é que o mar se torna como sangue morto.
No Egito, quando o Nilo foi transformado em sangue, o relato lá de Êxodo é que aquilo fedia. Aquele cheiro de sangue ao sol era terrível. E as pessoas não podiam suportar aquilo. Agora imagine você essa imagem que está sendo apresentada para nós aqui, a imagem de o mar inteiro, todos os oceanos sendo transformados em sangue, e aí toda a vida que existe dentro do mar será ceifada. E antes de pensarmos nisso como algo literal, como aconteceu lá no Nilo, no Egito, basta que você reflita sobre o seguinte: qual é o princípio que está sendo ensinado aqui? O princípio é que o que dá sustentação à vida do homem, ou vem do mar, ou vem da terra, ou vem dos rios. E o que nós vamos ver nessa sequência aqui é que Deus toca a vida dos homens com enfermidades terríveis, com doenças, feridas em sua carne, e tira deles todo tipo de provisão. Começa tirando para o mar, ou seja, quando o Senhor derrama essa taça da ira dele sobre o mar, todos os seres vivos do mar morrem. Portanto, do mar o homem não tirará nada para o seu alimento, para o seu sustento. E aí nós vamos então para o terceiro flagelo, e nesse terceiro flagelo agora são as águas doces, os rios e as fontes de água que são atacadas, e quando elas são atacadas, elas também se transformam em sangue, matando toda a vida dentro das águas doces, em lagos, em rios e fontes de água, e destruindo a fonte de água para a sustentação da vida do homem. Ou seja, não há como escapar disso. Não há o alimento e não há a água para o sedento. Deus dá a doença sobre o homem e esgota, tira dele todo tipo de acesso a suprimentos que pudessem fazer com que a sua vida fosse estendida. E especialmente aqui nós temos uma citação importante, essa citação feita do Antigo Testamento, e nós lemos parte dela lá no Salmo 145, no início do culto. Essa citação diz: e alguém pode pensar, será que Deus está sendo injusto por fazer essas coisas? E então no meio disso aquele anjo, ele declara diante do mundo, diante dos ouvidos de todos aqueles que estão no céu e daqueles que estão na terra, esse anjo declara: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Está dizendo, se os homens não têm mais saúde, se os homens não têm mais alimento, e se os homens não têm mais água, eles não têm isso porque Deus cometeu injustiça, eles não têm mais isso porque Deus é justo. Deus tolera o mal, Deus tolera os vilões, Deus tolera aqueles que o rejeitam, aqueles que se rebelam contra Ele, aqueles que blasfemam contra Ele. Deus os tolera até que seja reunido todo o povo de Deus selado, porque quando isso acontecer, Deus julgará essa terra, e não haverá escapatória para nenhum homem que fez o mal. E esse anjo então declara: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto eles derramaram o sangue de santos e profetas. Eles derramaram o sangue dos pais no Antigo Testamento, eles derramaram o sangue dos profetas, eles derramaram o próprio sangue do Cordeiro, eles derramaram o sangue dos apóstolos, eles derramam o sangue de cristãos por toda a terra até os dias de hoje. E agora este anjo está dizendo: eles derramaram o sangue, e agora eles estão recebendo o quê? Eles derramaram sangue, Deus lhes dá sangue a beber. Está dizendo: vocês gostam de sangue? Vocês sempre derramaram o sangue dos profetas? Pois agora então bebam o sangue. E o Senhor transforma todas as fontes de água em sangue. E o versículo 7 diz: então ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, toda a comunidade celeste declara: certamente o juízo de Deus é absolutamente justo, não há injustiça, não há excesso da parte de Deus. Alguém vai dizer: mas Deus não é amor, como Ele está fazendo isso? Deus vai dizer: eu sou justiça. Não a justiça como essa justiça dos homens. A justiça dos homens, especialmente num país como o nosso, ela é uma fonte de incerteza infinita. Porque segundo a justiça dos homens do nosso país, por exemplo, o passado é uma coisa absolutamente incerta. O presente é algo insólido e o futuro é algo que ninguém consegue imaginar.
Mas para Deus não há injustiça, e as obras do Senhor são absolutamente justas, os seus juízos são justos, e um dia o Senhor colocará fim em todas essas injustiças espalhadas sobre a terra. E nesse ponto, nesse terceiro flagelo, é importante que a gente considere isso: retribuição. Deixa eu dizer algo para você. Por que Cristo foi crucificado na cruz? Ele não fez nada de errado. A Bíblia diz que ele não cometeu nenhum pecado. Mas por que ele foi crucificado na cruz? Por que no meio da crucificação ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor Jesus estava nesse profundo sofrimento e sentiu o afastamento, a separação de Deus? Ele sentiu este peso. Não que a Trindade tenha se dividido, absolutamente não, ela é indivisível, mas Cristo sentiu o afastamento provocado pelo pecado. Sabe por que isso tudo aconteceu com Cristo? Porque Ele tomou sobre si a justa retribuição dos pecados que nós cometemos. Aquilo que deveria vir sobre os meus ombros, sobre a minha cabeça, sobre a minha alma, Cristo levou sobre si, para me livrar deste calvário, para me livrar desta condenação eterna. Porque Deus, como um justo juiz, Ele devolve a cada um de nós aquilo que nós merecemos. E se alguém vai para o céu, não vai porque foi bonzinho. Se alguém vai para o céu, vai porque Cristo levou sobre si aquilo que era a retribuição que deveríamos receber. E Ele oferece graciosamente isso a todo aquele que crer nele, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu te aliviarei. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado, porque aquilo que nós merecemos por retribuição às nossas injustiças, aos nossos pecados, é a terrível condenação eterna. E o que esse anjo está dizendo aqui é o seguinte: Deus retribuiu. Eles tiraram o sangue dos profetas, agora Deus lhes dá sangue a beber. Os juízos do Senhor são absolutamente perfeitos. E então eu tenho que te alertar: você não pode resistir à retribuição de Deus aos pecados que você cometeu. Nenhum de nós pode. É por isso que textos assim nos chamam ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos pecados e à rendição a Cristo Jesus, porque se nós não nos arrependermos, se nós não nos rendermos a Cristo Jesus, nós teremos que enfrentar essa taça da ira de Deus, essas manifestações do juízo de Deus, e nenhum de nós poderá resistir a isso. E todas essas manifestações da ira de Deus não passam de uma introdução para o sofrimento eterno da condenação eterna. Você não vai querer conhecer essas coisas. Portanto, nesses dias que estamos conturbados por tantas tempestades, por tantas crises ao nosso redor, nesse momento que estamos contristados, é tempo de reconhecermos os nossos pecados e nos rendermos diante do Senhor, porque somente pela misericórdia de Cristo nós poderemos nos livrar daquilo que está profeticamente anunciado em Apocalipse para todo aquele que não crer em Cristo Jesus. Então o quarto flagelo é lançado sobre a terra. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Deus fez uma promessa a Noé, dizendo que jamais destruiria a terra novamente com água. Mas nada foi dito a respeito do sol e do fogo. E o que nós estamos vendo aqui nesse texto é que Deus derramará esta taça, essa manifestação da ira do Senhor, fazendo com que o sol se aqueça de tal maneira que naquele dia queime os homens. Fazendo uma brincadeira com quem mora aqui em Assis, parece que esse negócio já começou aqui. Nós não suportamos, irmãos, quando o termômetro marca lá 41, 42, nós ficamos sufocados. Você já imaginou do que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o Senhor vai queimar os homens, vai machucá-los, não apenas com feridas, com enfermidades purulentas, mas fará com que a vida sobre esta terra seja insuportável nesse dia. Os homens queimarão, os homens sofrerão essas queimaduras por causa do calor dos astros, que por causa da ordem do Senhor, eles manifestarão a ira de Deus sobre os homens pecadores, que não se arrependeram
E o texto diz que nesse dia, e a prova de que estas manifestações da ira de Deus, diferente das trombetas, diferente dos selos, diferente de todos os momentos vividos anteriormente pela igreja, a manifestação dessa ira de Deus aqui é sobre homens impenitentes que não mais sentirão misericórdia do Senhor e não se arrependerão, porque nesse texto é dito que os homens, quando eles estiverem queimando, eles blasfemarão contra o Senhor. Eles estarão com a mente tão feita pelo anticristo, pelo dragão, pela grande serpente, que eles saberão que a causa dessas coisas é Deus, e eles se levantarão contra Deus e dirão coisas horríveis contra Deus, e não se arrependerão. O que é muito triste, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Eles não se arrependem. Deus derrama o quinto flagelo sobre eles, a quinta taça da ira de Deus. O verso 10 diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ou seja, Deus está falando aqui sobre o escurecimento de todo o sistema de vida. O sol queima e depois se apaga, e as pessoas se afundam na mais terrível trevas. Trevas essas que refletem aquilo que já era uma treva interior da vida de todos esses homens. Por quê? Porque eles todos sucumbiram diante da besta, diante do anticristo, diante do dragão, a terrível serpente, e por sucumbirem às trevas do mal, eles já viviam em trevas interiormente, e Deus agora os faz sentir o que está dentro deles, colocando o mundo inteiro em trevas. E em dores pelas enfermidades, e em dores por causa da escassez de alimento e de bebida, e de algo que pudesse descedentá-los, em dores por causa das queimaduras solares, em dores por causa das trevas, eles blasfemam contra Deus. E o texto diz aqui que eles mordem suas línguas, eles remordiam a língua por causa da dor que sentiam. João está retratando de forma dramática o que será o fim dos homens sem Deus, o fim daqueles que ignoraram a Cristo, o fim daqueles que ouviram, mas não se arrependeram. O fim será terrível. Eles em profunda angústia remordem a língua, mas não se rendem, blasfemam contra Deus. Blasfemam por causa das suas úlceras, blasfemam por causa do seu sofrimento, mas não se arrependem diante de Deus. Não deixe para o último dia. Não pense que nesse dia você poderá se arrepender. Não pense que quando você ver o céu se abrindo e Cristo descendo com poder e grande glória, ainda haverá tempo para você, porque não haverá. O tempo é hoje. Por isso a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vem o dia em que o Senhor não virá mais como advogado, mas Ele virá como juiz. E estes anjos, com estas taças da ira de Deus, eles o antecedem, mostrando ou derramando sobre essa terra a ira do Senhor. E a Bíblia já deixa claro: não haverá arrependimento nessa terra durante esse período. E então o sexto selo é derramado, e agora sim, o grande conflito é decretado, ou posto em atividade. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a imagem aqui é: o rio Eufrates era, lá na antiga Babilônia, o que separava o mundo ocidental do mundo oriental. E a ideia aqui é que quando este flagelo, quando esta taça é derramada sobre este rio Eufrates e seca a água, aqui é uma imagem que está dizendo: olha, o mundo oriental, ele não tem mais o que o separa do mundo ocidental. E nesse momento então, Satanás, o anticristo, a besta, que é o falso profeta, eles saem, da boca deles saem demônios, e eles saem a reunir as nações da terra, porque eles só têm uma coisa que eles querem fazer. Eles sabem que todas essas manifestações da ira, todos esses flagelos, eles sabem que tudo isso tem uma fonte, e a fonte é Deus. E então eles se reúnem e decidem marchar contra um lugar específico, marcado pela presença de Deus, porque eles acreditam que é ali que eles atacarão o Senhor.
Nós vemos isso também lá em Apocalipse capítulo 20, que diz que lá nos últimos tempos, nos últimos dias, Satanás será solto da sua limitação, da sua prisão, e ele sairá a reunir as nações, Og e Magog, fazendo com que eles marchem contra o acampamento dos santos. E a ideia aqui é exatamente essa, é a ideia de Satanás reunindo as nações contra o Senhor, contra o seu povo. E aí, vejam o que o texto diz. O texto diz, a partir do verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja contra o dia do Senhor. Quando eles fazem isso, João, ele faz uma reflexão e ele transmite para nós um princípio. É o princípio que exatamente estes espíritos, esses demônios, este anticristo, esta besta, Satanás e os homens rebelados, eles não se atentam, eles não atinaram para isso. No meio da rebelião deles contra Deus, por causa daquilo que estava acontecendo, eles não atinaram para um fato. O fato é que Deus é o Senhor sobre a história. Eles nunca imaginaram que dia isso aconteceria, ou que isso aconteceria. E então João nos faz lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus já havia dito: eis que venho como ladrão. Paulo disse isso lá em Tessalonicenses, quando ele falou: olha, quando os homens andarem dizendo paz e segurança, eu venho como ladrão da noite. Ou seja, é absolutamente surpreendente. Então ele está dizendo: você que está ouvindo isso agora, você que está prestando atenção nessa mensagem, você que lê esse livro, olha, tome cuidado, vigie, guarde as suas vestes, para que você não ande nu e não se veja a sua vergonha. Deixa eu traduzir isso daqui na linguagem bíblica. O que João está dizendo é: eles foram pegos de surpresa, ou eles serão pegos de surpresa, e agora eles se rebelam e se voltam e marcham unidos contra o acampamento dos santos, contra o povo de Deus, numa tentativa de se rebelar contra aquilo que Deus está fazendo, mas eles não podem fazer, porque eles perderam o time da história. O Senhor está voltando, e eles não aproveitaram, não tiveram a sabedoria, o senso de oportunidade de aproveitar a graça e o evangelho quando estava sendo proposto para eles. E aí deixa eu te explicar por que João cita isso: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Na Bíblia, vestes é algo muito significativo, está presente desde Gênesis até Apocalipse. Quando os nossos pais pecaram lá no Éden, eles sentiram vergonha depois de desobedecerem a Deus e perceberam que estavam nus. E eles tentaram cobrir as suas vergonhas com folhas de árvores, mas isso é absolutamente ineficaz. E então o Senhor apareceu, o Senhor os confrontou, o Senhor os disciplinou, mas o Senhor proveu graça para eles. E o Senhor cobriu a vergonha deles com pele de animais, com sacrifício de cordeiro. Algo representativo na história a respeito daquilo que Cristo iria fazer. Quando na plenitude dos tempos o Senhor Jesus veio, e Ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele morreu e levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, a consequência dos nossos erros, as nossas vergonhas. E Ele lançou sobre nós a sua justiça, e as nossas vergonhas foram cobertas pela justiça de Cristo. Isso representa uma vestidura limpa, branca, sem mácula. E então o Apocalipse se aproveita dessa imagem para descrever o povo de Deus como aqueles que estão vestidos de linho branco, finíssimo e puro, branquíssimo. Por quê? Porque isso simboliza a justiça de Cristo sobre nós. E agora o que João está dizendo aqui, quando ele faz esse parênteses aqui, quando ele faz essa citação aqui, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurados são aqueles que permaneceram em Cristo, bem-aventurados são aqueles que se esconderam debaixo da justiça de Cristo, bem-aventurados são aqueles que se revestiram de Cristo e não estão nus. Porque aqueles que não têm estas vestimentas serão iludidos, seduzidos e enganados por Satanás, marcharão contra Deus e Deus os punirá. Deixa eu dizer para você o que tem revestido a sua vida. Tem muita gente nesse tempo se vestindo
da cultura e do pensamento anticristão dos nossos dias. Tem muita gente abandonando a fé em Cristo Jesus, abandonando as vestimentas santas de Cristo para se revestir de uma visão progressista, de uma visão supostamente atual e evoluída do mundo, menos mística e mais, muito mais folclórica, cultural, humanista, globalista. Não se iluda com essas coisas. Não troque as vestes de Cristo, a justiça de Cristo, por aquilo que esse mundo oferece. Não se iluda com a sedução de Satanás. O anticristo já está presente no mundo, o pensamento dele já está, a filosofia dele já está, e está aí para enganar, seduzir e ceifar a vida daqueles que não estiverem revestidos com Cristo Jesus. Efésios capítulo 6 fala a respeito da armadura da fé, armadura espiritual, armadura do povo de Deus, e eu preciso revestir a minha mente com a palavra de Cristo, o meu coração precisa estar cheio da palavra de Cristo, cheio de fé, cheio de esperança, cheio do Espírito do Senhor. E é isso que João está dizendo: cuidado, porque se você não estiver revestido, estiver nu, você é presa fácil de Satanás. E então Satanás e os seus representantes, essa tríade do mal, o homem da iniquidade e a besta, eles, da sua boca saem demônios. A ideia aqui é discurso convincente, da boca do dragão, da boca do anticristo, da boca do homem da iniquidade, saem espíritos demoníacos que convencem as pessoas que estão nus, que não estão revestidas de Cristo, e as arregimenta para esse pelotão do mal, que marcha contra Deus. No meio do desespero e no meio da dor, eles ainda encontram força para lutarem contra o povo de Deus. E então o sétimo flagelo é lançado, a última taça da ira do Senhor, a partir do verso 17, olha aí, acompanhe o texto. Este pessoal marcha para um lugar chamado Armagedon, que é nada mais nada menos do que o Vale do Megido. É uma posição, um lugar significativo para o povo de Deus. Muitos eventos bíblicos se desenrolaram neste lugar. Mas o ponto aqui não é a localização geográfica específica, mas é o que vai acontecer. E aí o verso 17 diz: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E veja o que aconteceu: a maior comoção do universo se dá aqui. E o que acontece? Uma vez que essa taça foi derramada, saiu uma grande voz do santuário de Deus, santuário celeste, do lado do trono. Ou seja, esta voz é a voz do Cordeiro de Deus, que está à direita do trono do Todo-Poderoso. E ele disse: está feito, ou seja, acabou, concluiu, terminou, está conclusa a obra. Está concluído o tempo, chegou a hora. E o verso 18 diz: e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, nem o dilúvio se compara com isso. E o texto diz que aquele grande levante, a grande Babilônia, é a cidade rebelada contra Deus, ela foi rachada, ela foi quebrada em 3 partes, ou seja, ela foi esmiuçada pelo poder de Deus, pela palavra de Cristo que diz: está feito, está concluído, acabou, e com a voz do Senhor este universo se desfaz. E mais, o verso 19 diz: e lembrou-se Deus, veja, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, e aqui é a representação de todo o mundo em oposição a Deus, de todas as cidades que se levantam contra Deus, de toda a oposição satânica e cultural do mundo contra Deus, e Deus se lembrou da grande Babilônia, para fazer o quê? Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Você não vai querer estar lá. O texto diz: a comoção sobre esse planeta foi tal que as ilhas fugiram, ou seja, as ilhas desapareceram, os montes sumiram, eles desapareceram, eles foram esmiuçados.
E não apenas isso, mas desabou do céu uma chuva de fogo, de seixos, de granizo, cheio de fogo. O texto diz que eles eram do tamanho ou do peso de um talento, aproximadamente 30 quilos. Você já imaginou pedras de 30 quilos caindo do céu? E João disse que os homens blasfemaram de Deus, porquanto os seus flagelos, ou seu flagelo, era sobremodo grande. E aquela chuva acabou com a vida dos homens. Deus derrama a justa punição sobre os homens. Isto é palavra de Deus e isso acontecerá. João escreveu o que ele viu de uma forma que nós pudéssemos ler e sentir o impacto daquilo que ele estava vendo. O ponto para nós é o seguinte: a vitória de Cristo é completa. Ele venceu a morte, ele venceu a nossa dívida contra Deus por causa dos nossos pecados. Ele nos libertou do domínio do pecado, Ele nos libertou da morte, Ele nos deu a viva esperança. Ele venceu e Ele vencerá todos os inimigos e os colocará debaixo dos seus pés. Quem você é? Você é daqueles que são por Cristo, povo selado de Deus, ou você é daqueles que são contra Cristo e estes serão vencidos definitivamente neste dia? A vitória de Cristo é completa, a vitória de Cristo é inadiável, a vitória de Cristo é inescapável. O final da história é um final esmagador. De que lado você estará nesse dia? Eu espero que você esteja debaixo da graça, porque o trono do dragão, da grande serpente será esmagado, o trono da besta será esmagado, o trono do anticristo será esmagado, todos os tronos deste mundo serão esmagados debaixo da poderosa mão do Senhor. E o único reino que será preservado e existirá para todo sempre é o reino de Deus, é o reino do Altíssimo Senhor, é o reino dos céus, reino do qual a igreja do Senhor Jesus é a agência nesse mundo, proclamando este reino para que as pessoas em tempo possam se arrepender e se render ao Senhor Jesus. Meu querido irmão, meu querido amigo, o fim está chegando. Quem você é? As coisas nesse mundo estão se afunilando para a sua conclusão. A qual povo você pertence? Dizem que no meio da crise é que a gente sabe quem é quem. E nós estamos passando por uma crise terrível. Algo que foi mandado por Deus, não tenha dúvida disso. Tem os agentes humanos, mas é Deus que governa a história. E o Senhor da história está nos avisando e nos dando oportunidade ainda de arrependimento. Não perca essa oportunidade, mas renda-se ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Hoje o Senhor, com graça, com favor, com bondade e misericórdia, te atrai e te chama. Foi por isso que você assistiu esse culto. Foi por isso que você ouviu esta mensagem. Porque Deus graciosamente está te dando uma oportunidade. Ele alcançou pecadores como eu, como cada um dos irmãos aqui da igreja. Todos nós estávamos perdidos neste mundo e o Senhor nos alcançou. E hoje Ele alcança você, te trazendo um alerta. Porque hoje ainda é tempo aceitável ao Senhor, mas chegará um dia em que nenhum homem poderá mais se arrepender, e nem o fará. E esse dia é a antessala da condenação eterna, indizível em palavras humanas, assim como a alegria do céu é intraduzível em palavras humanas. Não queira conhecer esse terrível sofrimento. Hoje o Senhor Jesus te chama. Vinde a mim, você que está sobrecarregado, cansado. O Senhor tem alívio para o seu coração. Que nós todos ouçamos esta mensagem e deixemos o nosso coração ser confrontado pelo Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Se você talvez tenha vivido afastado dos caminhos do Senhor, talvez por orgulho de não reconhecer um pecado, talvez por orgulho de não se submeter a aquilo que a palavra de Deus nos ensina, talvez por algum problema do passado, alguma frustração, alguma decepção. Aonde existir ser humano, haverá sempre problemas,
até o último dia, quando nós formos transformados, todos nós ainda tropeçamos em muitas coisas. Talvez você está decepcionado com a igreja, decepcionado com uma história ruim no seu relacionamento com a sua família, que é crente, ou o contrário. Mas esse momento é um momento em que estas coisas deixam de ter importância, é você e Deus. E a palavra de Deus nos ensina que este nosso relacionamento com Deus, ele é mais importante do que todos os outros. Se eu tenho paz com Deus, eu vou poder ter paz com os outros. Mas se eu não tenho paz com Deus, eu não vou viver em paz com ninguém, nem comigo mesmo. Então este é o momento de nos arrepender. A mensagem de João Batista era essa: arrependam-se. A mensagem do Senhor Jesus e do Evangelho é essa: arrependam-se. A mensagem dos apóstolos, começando por Pedro, a primeira pregação feita após a ressurreição de Cristo, a mensagem de Pedro foi essa: arrependam-se. E a mensagem de hoje é essa: arrependam-se, enquanto isso é possível, enquanto não vem o grande e terrível dia do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, colocando nossa vida diante do Senhor e clamando a Ele que nos ajude, para que tenhamos sincero arrependimento e que tenhamos esta graça e essa misericórdia dEle sobre a nossa vida, o que nos garante que seremos livres e poupados desse grande e terrível dia de calamidades sobre a terra. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo alerta severo, ó Deus, que ela nos traz. Obrigado, ó Deus, pela lembrança segura que ela nos traz, de que o Senhor é um Deus justo, e os Teus juízos são absolutamente justos e perfeitos. E um dia, ó Deus, o Senhor há de manifestar este justo juízo do Senhor sobre toda a terra. Nesse dia, ó Deus, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Mas hoje, ó Deus, enquanto há tempo, enquanto podemos buscar-te, nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos, ó Deus, das muitas vezes que não obedecemos o Senhor, e queremos nesse momento pedir ao Senhor: nos ajude, ó Pai, a termos cada vez mais comunhão contigo. Ó Deus, nós nos arrependemos, ó Deus, da nossa frieza, nos arrependemos das nossas desobediências, nos arrependemos, ó Deus, da nossa falta de zelo com a Tua palavra, e diante do Senhor declaramos que confiamos, ó Deus, na graça e da misericórdia do Senhor, e por isso Te buscamos e suplicamos que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, e que o Senhor nos encha com a alegria da salvação. Não deixe, ó Pai, que as perseguições do mundo, que as lutas desse tempo que estamos vivendo, ó Deus, não deixe que o medo e a ansiedade roube a alegria da salvação do nosso coração, mas que nós possamos, ó Deus, voltar os olhos para o Senhor, e ó Deus, continuarmos a confiar em Ti inteiramente, sem nos deixar abalar por nada que acontece nesse mundo, pois, ó Deus, todas essas tragédias que estão acontecendo são manifestações da ira do Senhor, misturadas com misericórdia, nos dando ainda a oportunidade de arrependimento. Que nós, ó Deus, aproveitemos estas oportunidades, que nós valorizemos, ó Deus, aquilo que a Tua palavra valoriza, que nós priorizemos aquilo que a Tua palavra prioriza, que nós amemos mais ao Senhor Jesus do que a nossa própria vida, e que sejamos fiéis até a morte. Mas, ó Deus, eu quero orar também e clamar ao Senhor por aqueles que ainda não se renderam a Ti, ó Deus, por aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor, ou por aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, quebrante os seus corações, ó Deus, que eles ouçam e atendam ao chamado do Senhor nesta noite, nesta mensagem, ó Deus, que, ó Pai, eles possam se render e confiar na graça e na misericórdia do Senhor. Há perdão para vocês, há perdão para vocês. Ó Deus, nos ajude a proclamar esta mensagem, ajude-os, ó Deus, a ouvir com o coração esta mensagem. Há misericórdia, ainda é tempo aceitável ao Senhor. Ó Deus, que eles confiem no Teu amor e na Tua misericórdia. Ó Deus, com Teu Espírito convença os corações, ó Deus, a renderem ao Senhor e a confiarem nesta oportunidade que o Senhor lhes dá enquanto é tempo, porque quando vierem esses dias terríveis, o Senhor virá com poder e glória, e o Senhor virá como juiz. Ó Deus, que hoje o Senhor realize uma obra de transformação, de reconciliação no coração daqueles que ainda não Te conhecem. E assim, ó Deus, como povo do Senhor, oramos nessa noite e suplicamos a Tua bênção sobre todos os que estão participando deste culto, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa vida. Intercedemos pela nossa cidade,
pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, ó Deus, que geme com esta enfermidade. Ó Deus, que ela seja oportunidade de arrependimento para muitas vidas neste momento. E que esta crise, ó Deus, se converta em um momento de grande vitória, ó Deus, para a vida de cada um daqueles que puderem provar do amor de Cristo no meio dessa calamidade. Que essa crise seja um momento de vitória para o povo do Senhor, ao apresentar o Evangelho do Senhor para corações contristados. E que nós, ó Deus, possamos nos colocar à disposição, dia a dia, para servirmos uns aos outros e acudirmos aqueles que estão sofrendo nesta hora. Assim oramos e pedimos a Deus, ao Senhor, que nos ajude, em nome de Jesus. Amém.